Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar a mensagem. Gostaria de estar orando antes. Pai, quero agradecer pelo tempo de hoje, que o Senhor possa estar nos abençoando com a tua palavra e teu Espírito possa estar nos direcionando. Deus, eu quero realmente louvar o Senhor, porque nós temos o Senhor como o nosso guia, o nosso Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, hoje eu estava pensando em falar sobre a passagem aqui, não é pensando não, eu vou falar sobre a passagem de Filipenses capítulo 2, né? Esse livro, Paulo ele escreveu na prisão e, e, e em meio a essa prisão, Paulo escreveu um livro que o tema é alegria, né, felicidade. E, e nós estamos hoje em tempos talvez de prisão, hoje até virtual, mas nós estamos de certa forma numa situação bem é, anormal, digamos dessa forma, né? Essa semana, não sei se vocês viram aquela banda Rolling Stones, é mais da minha época, né? Eles criaram, né, ou fizeram uma música ah, sobre que retrata sobre a pandemia, né? E o título é Living in the Ghost Town, né? Ou Vivendo numa Cidade Fantasma. Na minha época, ah, os filmes eram de faroeste, e quando a gente falava em cidade fantasma, a gente lembra aquelas casas de madeira quase no meio do deserto, lá nos Estados Unidos, né? Ventando, vinha aquelas palhas, não sei o que é, redonda, rolando, e a cidade totalmente assim, desocupada, né? As ruas desocupadas, né? E no clipe mostra o centro, mostra um centro, né? E um monte de lojas fechadas e a cidade vazia, né? Ninguém na rua, né? E hoje é uma época um pouquinho diferente, talvez não seria aquelas palhas rolando na rua, talvez seria papel, garrafa, latinha ou de certa forma assim, né? Realmente é um cenário que traz tristeza, né? E na verdade, assim, a, a cidade fantasma ou um deserto, né? Cidade deserta, é triste, mas também eu acho que é pior quando tem um deserto espiritual ou um fantasma espiritual, né? Uma solidão espiritual, né? Mas de qualquer forma, vamos ler o que a palavra de Deus nos fala, né? Se por estarmos em Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, né? Então, a princípio, né, o começo, o início ou a base de tudo isso é Cristo, né? Paulo fala, se por estarmos em Cristo, né? Então, é, o fato de nós conseguirmos nesse momento, né, ter a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, não tem outro caminho. É Cristo, estarmos em Cristo. Então, o começo, a fonte de tudo isso é Cristo, né? E nesses tempos a gente vê ah, que, pelo menos, acho que muita gente, a gente começou a pensar
sobre o corpo de Cristo, né? A igreja, não as quatro paredes, mas o corpo de Cristo em si, né? Então, as coisas, né? Como corpo, né? A gente não está presente, não está vendo mais semanalmente ou com mais frequência alguns, né? Mas nós estamos unidos num só espírito e num só corpo, né? No versículo 2, Paulo fala o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. A gente pensa dessa forma no corpo de Cristo. Nós estamos, então, nessa época, improvisando ou usufruindo das coisas boas, da tecnologia, e para podermos manter tanto a nossa espiritualidade, nossa união, né, e também o contato com as pessoas, né? E eu, assim, todas as quinta-feiras nós estamos fazendo a reunião de oração. A princípio nós começamos com o Zoom, aí tinha limite de tempo, caiu, também nós tivemos muitas falhas de como fazer, porque a gente nunca tinha feito. Depois passamos para o Hangout e hoje nós estamos usando o Microsoft Teams. E uma coisa que me deixou muito feliz, né, nesse meio é o Eduardo, né, o Edu na casa, ele tem nos ajudado bastante. Ele tem ajudado as pessoas a baixarem o Team, ele perde o tempo dele entrando em contato com as pessoas para que possa, né, participar da nossa reunião de oração. E nesse sentido de corpo, eu, por exemplo, questão de informática, realmente não sou bom, não conheço muitas coisas, e quando a gente fala em corpo, a gente lembra de Coríntios, né? Fala, cada um tem sua função, e ele tem usado dos dons e dos talentos dele para poder nos ajudar. E para isso, eu creio que tem uma coisa importante que nós precisamos usar, né? Uma coisa desse trecho que nós lemos, uma coisa que eu gostaria de ressaltar seria a compaixão, né? No final do versículo 1, ele fala do amor e da compaixão. E eu pesquisei o que é compaixão. O compaixão vem do termo latino compassione, pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. E nesse momento, eu creio que o Eduardo tem usado da sua compaixão. Até eu, para conseguir entrar lá, eu sou meio lerdo nessas coisas, ele teve que ligar várias vezes, teve que me instruir, né? E até agora ainda ele está me instruindo. E a compaixão, ela precisa sentir a necessidade da outra pessoa na verdade, tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é um fato interessante, né? E como aqui no versículo, e realmente sou muito agradecido ao Edu por ele estar fazendo isso e a gente está conseguindo fazer a reunião de oração, né? E voltando aqui no texto, se por estarmos em Cristo, a pessoa que mais usou de compaixão para conosco foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele teve compaixão de nós, que nós não podíamos fazer nada,
para não recebermos o salário do pecado, que é a morte eterna, ele veio e se colocou no nosso lugar como sacrifício, e graças a isso ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e graças a isso hoje nós temos a vida eterna. E a gente, nesse momento, eu acredito que esse trecho que Paulo escreveu também é pela união da igreja, do corpo de Cristo. Em momentos difíceis, o corpo de Cristo tem que estar unido, né? Por isso ele fala o mesmo amor, né? O mesmo modo de pensar no versículo 2, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, e nós temos que ser um. Fala em não, né, não termos a ambição, né, a gente poder ser humilde, não pensar só nos nossos interesses, né, e que realmente em nós tenha a atitude de Cristo. Porque realmente Cristo, ele sempre usou da sua compaixão. Eu lembro quando Jesus olhou a cidade de Jerusalém e chorou. Ele chorou, né, quando viu a cidade, vendo homens e mulheres, né, pessoas vivendo como ovelhas sem pastor, sem direção. E também, quando uma vez ele saiu do barco, ele viu a multidão, teve compaixão da multidão, ele ensinou a palavra e curou as pessoas. Outra vez também que ele viu a multidão que o seguia, já era tarde, ele teve compaixão e alimentou essa grande multidão. Nesse ponto é interessante que ele falou para os discípulos, olha, dá para comer, né? Para todo mundo comer. Os discípulos falaram, olha, a gente não tem dinheiro, né? E lá no meio do deserto, com certeza naquela época não tinha Carrefour, não tinha Extra, e Jesus sabia disso, né? Que eles não tinham condições, mas eles falaram, vê o que vocês conseguem arrumar, e conseguiram pães e peixes, e o resto Jesus fez. E para nós fica essa lição de que nós temos que fazer a nossa parte, né? O resto Jesus faz. Por isso que Jesus, sabendo que eles não iam conseguir alimentar a multidão, ele depois falou, olha, eu consigo o que vocês têm, né? Para realmente nós podemos utilizar aquilo que nós temos, né? E eu quero também ressaltar aqui que, como igreja, né, nós temos várias necessidades também. E nós temos a Cristo, e nós podemos ter a alegria verdadeira, né? E nesse ponto, eu creio que cada vez mais nós temos que ter a, a mesma mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, né? E nós temos a Cristo, e eu imagino aqueles que não têm Cristo. Ontem eu estava assistindo o noticiário, eles começaram a lançar um monte de estatísticas de pessoas, por exemplo, que estavam com medo da morte. Aí tinha uma porcentagem muito grande de pessoas que tinham medo da morte, algumas, né, não ligam, né? Aí tinha a estatística do medo do desemprego, aí tinha alguns que tinham medo, outros não tinham medo, e assim, né? Questão de o medo sobre o futuro. E isso é normal, nós também podemos ter esse medo, né? Mas a nossa diferença entre ter a Cristo e
alguém que não tem a Cristo, eu acredito que vai ser nas atitudes. E uma dessas é, em tempos assim, nós não perdemos a nossa alegria. Nós, diferente das pessoas do mundo que talvez vivam preocupados ou caiam em depressão, ou que possam até, no pior caso, cometer suicídio, alguma coisa dessa forma, mas nós somos diferentes, nós estamos em Cristo. Mas para sermos diferentes, temos que estar em Cristo. Estar em Cristo é estar profundamente ligado com Cristo. Eu creio que nessa época aqui, talvez até a gente está orando mais, está louvando mais, está tendo mais tempo, né, para se dedicar a Deus, que antes era um corre-corre, você tinha programa aqui, programa lá, e hoje realmente a gente tem um pouco mais de tempo. Tem sido até nesse sentido bom, mas o que difere de nós, né, com as pessoas do mundo é o estar com Cristo. Isso vai fazer total diferença nas nossas vidas. E uma coisa que realmente me deixa muito feliz aqui, lendo esse trecho falando de compaixão, de alegria, é que Cristo, ele teve compaixão de nós, fez por nós, nós ganhamos a vida eterna, mas ele continua, né? Ele está vivo, Cristo está vivo. Então, é natural de Cristo ter compaixão, ele está tendo compaixão da gente, ele está zelando para a gente. Em Hebreus fala de um advogado, nós temos um advogado que conhece nossas dores, compreende as nossas dores, as nossas necessidades, e ele está sempre advogando por nós com Deus, né? Então, isso é um motivo de real alegria, né? E nós temos o Espírito Santo aqui também, por mais que a pessoa seja um poeta, um excelente compositor, ou até tirar nota máxima na redação do Enem, as nossas orações muitas vezes são grunhidos, são gemidos, são, sei lá, alguns são som estranho, e o Espírito Santo está aqui conosco, transformando essas nossas orações em algo audível para Deus, ou transformando as nossas orações sinceras em, em, em talvez um aroma agradável a Deus, né? E o que mais me motiva, né, é saber que essa compaixão provém de Cristo e Ele tem compaixão por nós. E isso realmente nos motiva bastante. E, irmãos, eu quero realmente deixar, né, para nós hoje é que tudo isso, a base é Cristo. Tudo isso nós termos, né, como diz no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Tudo isso só nós conseguiremos se nós tivermos um relacionamento profundo com esse Deus, né? E Paulo realmente escreveu essa carta para que os filipenses sejam unidos, a igreja tenha uma união, um amor um para com os outros, realmente de ter compaixão, de se colocar no lugar dos outros, para realmente podermos usar da nossa compaixão, né? E realmente compaixão nós temos que usar e nós temos que receber. Então, nós queremos realmente hoje, né, ser desafiados a termos a mesma atitude de Cristo, porque Ele está agindo com compaixão hoje por nós, e realmente isso é motivo de alegria verdadeira. Amém, irmãos? Então, realmente, Deus abençoe a todos e que busquemos,
mais e mais o Senhor. Aí nós poderemos ter a mesma atitude dele. Ok? Deus abençoe. Boa semana a todos. Amém.